Olá, no vídeo de hoje eu quero bater um papo com você sobre uma confusão que eu percebo que a maioria das pessoas tem sobre o entendimento de alimento industrializado e ultraprocessado. Conta aqui nos comentários se você também tem essa dúvida. O que me motiva a trazer esse esclarecimento? Eu vejo em certas publicações sobre saúde para que a gente evite ou diminua o consumo de ultraprocessados, sempre tem comentários de pessoas colocando: mas isso é impossível, viver apenas com alimentos naturais, feitos em casa, não tem como a gente não comer alimentos ultraprocessados. E aí que eu percebi que existe uma grande confusão e que atrapalha para que as pessoas tenham uma alimentação mais consciente, que possam fazer as melhores escolhas alimentares no supermercado na hora de comprar os alimentos. Então, no vídeo de hoje, eu quero trazer esse esclarecimento. Tenho alguns exemplos práticos aqui de alimentos para ajudar vocês. A gente começa, então, com a classificação dos alimentos, para a gente ter esse entendimento. Os alimentos, eles são classificados de acordo com o seu grau de processamento em in natura, e aí eu trago aqui um exemplo, as frutas. Então, uma fruta in natura, ela é como veio da natureza, certo? Aí a segunda classificação são os alimentos minimamente processados, que eles, no caso, foram apenas sofrer algum processamento. Eu trouxe aqui o exemplo, essa cebola picada, embalada. Então, ela recebeu um processamento para tornar o consumo mais prático, né? Então, ela foi descascada e picada. Não tem adição de nenhum outro ingrediente, apenas a cebola in natura. Então, é um alimento minimamente processado. Ele continua sendo natural, ele só está mais prático para o consumo. E aqui já começa. Ele é considerado um alimento industrializado, porque isso aqui foi feito por uma fábrica, uma pequena indústria. Então, ele passou por um processo de fabricação, um processo industrial, mas não significa que ele é ruim, que ele faz mal para a nossa saúde. Já vão guardando essa informação. A segunda classificação seria, então, os alimentos processados. Eu trouxe aqui de exemplo um palmito em conserva. Ele é o palmito in natura da natureza, está aqui pronto para o nosso consumo, né? Foi descascado, foi picado, mas aqui nessa conserva foram incluídos alguns ingredientes, como, por exemplo, o sal e um conservador. Então, ele já é considerado um alimento processado e também industrializado, porque passou por uma indústria, por um processo de fabricação. Mas ele ainda também não é tão ruim quanto ao ultraprocessado, certo? Ele pode ser consumido numa alimentação saudável, mas com moderação, visto a quantidade de sal apenas, tá? Depois, outros exemplos que eu trago aqui e que eu também vejo que tem muita confusão é, por exemplo, o leite de caixinha, né? Então, o leite de caixinha, algumas pessoas têm entendimento que é ruim, que é um veneno, né, que está nessa caixinha, e aqui também já tem uma grande confusão. Tanto o leite de saquinho como o leite de caixinha são alimentos minimamente processados. O leite de saquinho foi pasteurizado para o consumo humano, foi eliminadas as bactérias, e o leite de caixinha, ele foi ultra pasteurizado, é uma temperatura mais alta, e a caixinha é o que mantém ele conservado fora de refrigeração. Isso não torna o leite de caixinha pior que o leite de saquinho. Os dois são considerados minimamente processados e os dois são industrializados e não fazem mal para a nossa saúde. Mas, mesmo os industrializados, a gente precisa sempre ler a lista de ingredientes. Esse leite que eu compro, o único ingrediente dele é leite. Mas existem leite de caixinha que possui estabilizantes, emulsificantes,
conservadores, né? Então, já seria, então, um ultraprocessado, que é o que eu vou entrar agora na última classificação dos alimentos. Os alimentos ultraprocessados, como, por exemplo, aqui, o milho de pipoca de micro-ondas. Então, é um alimento ultraprocessado porque ele já é uma formulação industrial, ele tem uma grande quantidade de sal, de açúcar, de gordura, aromatizantes, né, aditivos químicos. Então, ele é considerado um ultraprocessado, mas também é industrializado. Acho que é muita informação, né? Mas, assim, todos os alimentos que passam por né, vai ser embalado, passou por uma indústria, uma empresa que vai tornar esse alimento disponível para a gente no mercado, ele é industrializado, mas não significa que ele é ultraprocessado. Então, por exemplo, aqui o milho de pipoca, né? Ele não é in natura porque eu não comprei a granel, né? Lá como uma fruta, a granel, certo? Ele já passou por um mini processamento na indústria, porque ele foi embalado, né? Ele teve aqui todo o processo. Então, ele é um produto minimamente processado, mas ele é industrializado porque passou pela indústria. E ele é do bem, eu gosto muito desses termos do bem e do mal, né? Mas ele é um industrializado do bem, porque ele é apenas milho, né? Milho, apenas milho, para a gente fazer pipoca. Então, quando os órgãos, né, de saúde recomendam para a gente evitar ou diminuir o consumo de ultraprocessados no nosso dia a dia, seriam aqueles alimentos cuja lista de ingredientes são basicamente formulações industriais, muitos aditivos químicos, conservantes, estabilizantes, gomas, adoçantes artificiais, ou no caso açúcar, gorduras, e que na maioria das vezes a gente não encontra na lista de ingredientes nenhum alimento de verdade, né? Então isso é o ultraprocessado que realmente traz aí prejuízos para a nossa saúde no curto, no médio e no longo prazo. Esses sim precisam ser evitados. Não sei se eu consegui esclarecer, né, esses termos que gera confusão e que nos atrapalha. Deixa aqui nos comentários se ficou ainda alguma dúvida, outro assunto que vocês queiram também que eu traga nos próximos vídeos. E se esse conteúdo fez sentido para você, te ajudou de alguma maneira, eu peço, né, que você se inscreva no canal, que curta esse vídeo, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e que a gente possa aí espalhar a informação correta sobre a alimentação. Porque considerar que não podemos viver, né, sem ultraprocessados leva as pessoas a viver refém, né, de alimentos que fazem mal para a nossa saúde. Então, eu também não vivo apenas com alimentos in natura, né? A gente trabalha fora, vive na cidade grande, a gente não tem como plantar todos os alimentos para a gente consumir, criar os animais, né? Então, realmente, a gente precisa recorrer aos alimentos industrializados. Mas que a gente possa sempre, seja industrializado ou ultraprocessado, ler a lista de ingredientes. Outro dia também, o meu marido comprou uma água de coco, e acho que é um assunto até para o próximo vídeo, que o que mais eu fico indignada, assim, né? De alimentos que a gente acredita que são saudáveis. Então, por exemplo, a água de coco, de caixinha, né? Porque a própria embalagem vai manter a conservação do alimento. Então, a gente espera que ali tenha apenas água de coco. Mas muitas marcas adicionam açúcar ou adicionam, no caso, essa água de coco que o meu marido comprou era a frutose. Então, muita gente pode pensar que não é açúcar, mas é açúcar com outro nome e adiciona uma série de conservantes. Então, esse é o meu alerta. Independente do alimento, o único que a gente não precisa ler os rótulos, né? Então, cadê aqui? É o kiwi, né? Os produtos in natura. Mas aí agora eu lembrei que acho que é assunto com outro vídeo também, a gente falar dos tipos de produção, orgânico, hidropônico, convencional, que daí já dá aí um outro tema.
Mas, assim, tudo que já está embalado, passou por um processo industrial, a gente precisa ler a lista de ingredientes. Só assim a gente vai saber de fato o que a gente está consumindo. Espero ter lhe ajudado e até o próximo vídeo.